8h45 da manhã, aqui no Jornal Gente, nós estamos recebendo o professor José Pastore, que é professor de Relações do Trabalho da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, que foi o responsável por coordenar um grupo para estudar o impacto financeiro de decisões da Justiça do Trabalho, insegurança jurídica no campo trabalhista, causado aí por interpretação da lei. Ele vai explicar para a gente os principais pontos desse estudo. Professor José Pastore, como é que foi esse trabalho encomendado pela Federação do Comércio de São Paulo? Quais são as principais conclusões que o senhor pode apresentar para os ouvintes, telespectadores do Jornal Gente? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, Sônia, Thaís, Cláudio todos professor. Os ouvintes e espectadores. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que é uma grande oportunidade que você está nos dando aqui de mostrar os resultados de um estudo que nunca foi feito, ou seja, uma tentativa de precificar o tal do ativismo judicial, aquilo que a gente chama de sentenças que são prolatadas por conta da imaginação dos juízes e não necessariamente seguindo as leis, não é? Mas antes de dar alguns exemplos, eu queria dizer que eu tenho o maior respeito pelo Poder Judiciário e pela Justiça do Trabalho, porque eles são essenciais para a economia e também para a democracia, é claro, não é? O investidor precisa saber quais são as leis e precisa saber quais são as interpretações das leis, ou seja, a aplicação das leis para fazer os seus investimentos. Isso é fundamental. Agora, quando a justiça começa a se distanciar das leis, quando as sentenças começam a ser criativas por conta de ideologias ou de paternalismo, ou mesmo até de humanismo, há muitos juízes que eles se condoem com a situação de desigualdade no país e procuram, então, ajudar as pessoas, fazendo sentenças que contrariam as leis e, no final das contas, acabam prejudicando as pessoas, porque isso acaba espantando os investimentos e reduzindo a geração de empregos. Então, esse que foi o propósito do estudo, não é? Nós começamos estudando muitos casos, e selecionamos 10 casos para ilustrar isso que acontece na Justiça do Trabalho, que são sentenças muito voluntaristas por parte de juízes que, às vezes, até são contra as próprias leis e até contra a própria Constituição. Se vocês quiserem, eu posso dar algum exemplo aí de como isso grava a situação da economia e dos empregos. Por exemplo, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma explosão de ações judiciais na Justiça do Trabalho, porque não custava nada você acionar a justiça, não é? A reforma trabalhista, ela trouxe algumas regras nesse campo. A primeira regra é a seguinte: toda vez que você entra na Justiça do Trabalho e estabelece um valor para a sua ação, aquilo que você pretende receber, esse valor tem que ficar fixo até o final da tramitação do processo. Qual é o intuito disso? É porque era muito comum os advogados entrarem com valores estratosféricos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, como valor de uma ação, e depois eles reduziam isso no final do processo para 30 mil reais, 20 mil reais, assim por diante. Mas isso tudo era um trabalho muito grande e também era uma estratégia de você pedir muito para conseguir alguma coisa. Uma outra regra era a seguinte: aqueles que ganham até 3 mil reais por mês, eles têm a justiça totalmente gratuita. Mas aqueles que ganham mais de 3 mil reais por mês terão que pagar as custas da justiça, as custas dos advogados, dos peritos e assim por diante. Pois bem, a Justiça do Trabalho o que fez? Primeiro, quanto ao valor, que era fixo, ela praticamente anulou isso, eliminou, através de uma jurisprudência, dizendo, não, você fixa o valor, depois você pode negociar e diminuindo até o fim. E quanto à gratuidade, a Justiça falou assim, bem,
Vamos fazer o seguinte, a gratuidade é para todo mundo. Não tem essa regra dos R$ 3.000. Então, isso aqui deu, de novo, uma explosão de ações no Poder Judiciário. Hoje nós estamos com quase 5,5 milhões de ações no Poder Judiciário entre processos novos e processos antigos. A reforma trabalhista tinha reduzido isso aqui para cerca de 2,5 milhões, mais ou menos. Agora nós tivemos uma outra explosão. Isso, o que ocasiona em termos de custos? Isso ocasiona uma despesa enorme para o erário público, por duas razões. Primeiro, porque se ninguém paga o serviço da justiça, o erário é que tem que bancar isso aqui. Segundo, porque se você faz assim uma gratuidade, um liberou geral, é um verdadeiro convite para a judicialização. E aí explode o número de processos, como é o caso desse que está com mais de 5 milhões, e isso constitui despesa para o erário público. Então, nós procuramos quantificar isso aqui. Só a questão da gratuidade dá uma despesa de mais de R$ 1 bilhão para o erário público. Só a questão da gratuidade. Quando você coloca essa questão do valor e assim por diante, isso gera uma despesa fantástica para o erário público. Esse é um exemplo para ver como que o voluntarismo, decisões voluntárias, arbitrárias, ocasionam despesas indesejáveis. E há outras despesas que vão bater nas famílias, nas pessoas, e nós podemos falar sobre isso se vocês quiserem. Professor José Pastore, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, parabéns pelo trabalho, pelo estudo. A gente fica muito espantado assim, com a impunidade, né? Tem lá a regra em vigor, tem uma lei que foi votada no Congresso, sancionada pelo presidente, está em vigor, está tudo certinho, aí o juiz simplesmente não cumpre. E fica por isso mesmo. Simplesmente faz uma interpretação criativa da lei e aí cumpre o que achar que deve ou faz adaptação, acaba com a regra dos 3.000, enfim, e fica por isso mesmo. O estudo tem alguma recomendação no sentido de providências que precisam ser adotadas pelos órgãos de controle do Poder Judiciário, ou no mínimo pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que aliás é uma corte muito dividida, né, entre esquerda e direita, está ali uma politização horrorosa, uma partidarização horrorosa. O estudo recomenda algumas medidas para enfrentar essa situação? Em função das barbaridades que nós encontramos em termos de despesas geradas pelo voluntarismo, nós arriscamos a fazer algumas sugestões, né? Aliás, o próprio Conselho Nacional de Justiça, agora no final de setembro, já tomou uma posição e vai detonar uma série de mecanismos para melhorar a segurança jurídica no campo trabalhista. E há uma série de providências ali previstas. Nós mesmos sugerimos que precisamos estabelecer algum mecanismo para autoconter esse voluntarismo excessivo, né? A autocontenção pode vir, primeiro, de ações do Poder Judiciário, né? Como é o caso do CNJ aqui, né? Ele é um órgão controlador, e pode vir também da própria sociedade. Ao tomar conhecimento desses dados e desses gastos excessivos, fazer com que a própria sociedade, junto ao Congresso Nacional, procure adotar medidas que sejam mais realistas. Por exemplo, fazer um projeto de lei que diga o seguinte: olha, as sentenças judiciais, além de elas seguirem as leis, que é uma coisa óbvia, elas precisam considerar as externalidades, os desdobramentos que elas vão ter no campo econômico, porque isso prejudica a sociedade como um todo. Quando você prejudica uma empresa, você prejudica o investimento, reduz o emprego, prejudica a sociedade. Ou seja, ter uma espécie de um controle prévio, um controle de custo-benefício, para você examinar as consequências desse tipo de atitude. No Congresso americano tem uma regra interessante: nenhum projeto de lei tramita antes de passar por uma comissão que analisa o custo e o benefício desse projeto. Essa comissão não tem poder de veto, ele vai tramitar de qualquer maneira, mas tem uma análise ali feita
a respeito das consequências econômicas das decisões. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que está na hora de nós introduzirmos esse mecanismo como regra geral. A gente está conversando aqui com o professor José Pastore, professor de Relações do Trabalho da FEA USP. Professora, a Sônia Blota está longe da gente hoje, está lá no Azerbaijão, acompanhando a COP30 e ela quer fazer uma pergunta para o senhor também. Professor, que prazer falar com o senhor aqui direto de Baku, no Azerbaijão. Deu um picote aqui na internet e eu não vi o senhor finalizar, mas é o que o Cláudio fala, né? Essa questão é muito grave, é muito sensível ao Brasil, e o senhor disse a respeito da nossa credibilidade para investimentos internacionais. Se a gente quer fazer uma COP30 no país, se nós queremos ser sede de grandes eventos, a gente precisa começar a arrumar a casa, né, professor? Não há nem dúvida, isso aqui afeta muito o potencial, digamos, que o Brasil tem, que é grande, de investimentos internacionais, né? Afeta também os investimentos nacionais, porque, aliás, afeta a sociedade como um todo, Sônia. Veja, um dos exemplos que nós analisamos é a questão do banco de horas. O que é o banco de horas? A reforma trabalhista deixou bem claro. Toda vez que um funcionário trabalha horas a mais durante um dia, em lugar da empresa pagar isso como hora extra, ele pode trabalhar menos num outro dia. Crédito e débito, né? Muito bem. Nós analisamos aqui a questão do home care, dos cuidados a domicílios para os pacientes que estão acamados ou não. Muito bem. A pessoa que é um enfermeiro ou é um cuidador de um doente desse, ele tem horários um pouco irregulares, porque tem que seguir o ritmo da doença. Às vezes, na hora dele sair, o doente passa mal e ele tem que ficar um pouco mais de tempo. Muito bem. Como é que as empresas de home care faziam? Usavam o banco de horas que está previsto na reforma trabalhista. Se o enfermeiro ficar 2, 3 horas a mais, no outro dia ele fica 2, 3 horas a menos. Isso foi negociado com o sindicato dos enfermeiros, de acordo com aquilo que prevê a lei. Foi feito um acordo, banco de horas para home care. No entanto, a Justiça do Trabalho anula esses acordos. E o que acontece em decorrência disso? A empresa de home care, que passa a pagar hora extra, vai aumentar o preço para a família. A família vai ter que pagar mais. Muitas famílias não conseguem isso aqui. Isso aqui onera muito o orçamento familiar. Essas que não conseguem, o que muitas vezes elas fazem? Coloca o doente no SUS e a conta vai para o erário público. Então, por quê? Porque você está desrespeitando uma coisa que está prevista na lei, que exige negociação, foi feita a negociação, as partes estão de acordo, mas o juiz não está de acordo. Quer dizer, o juiz acha que ele sabe melhor do que as partes o que é bom para elas. Isso que é uma coisa interessante e muito extravagante no Brasil. Queria agradecer ao professor José Pastore, sempre dividindo com a gente aqui os estudos que ele faz e fazendo a gente pensar sobre algumas questões estruturais também aqui do nosso país. Professor, obrigada, hein? Até uma próxima aqui no Jornal Gente. Obrigado a vocês. Bom dia. Viu? Bom dia. Bom dia. Obrigada, professor.